agora nós vamos à nossa homilia. Meu irmão, minha irmã, eu já disse para você que hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: línguas que ferem. E aqui nós já somos convidados a perceber isso. Existem diversas maneiras de você ferir alguém. Você pode ferir alguém com um tapa, você pode ferir alguém com uma faca, você pode ferir alguém com um revólver, mas você pode ferir alguém com a língua. E existem pessoas que têm uma língua que é capaz de ferir, línguas que são mestras em ferir. E quando uma pessoa tem uma língua muito afiada que fere, a gente chama aquela pessoa de língua ferina, não felina com L, ferina com R de rato. Aí Dona Maria diz assim: fulana tem uma língua ferina, ou seja, uma língua que fere. Hoje nós vamos ver sobre isso, com base na primeira leitura, Jeremias capítulo 18, versículos 18 a 20. Vamos no texto e vamos ver o que o texto fala sobre esse assunto. Presta atenção no texto. Diz assim: naqueles dias, disseram entre eles: vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Um sacerdote não deixará morrer a lei, nenhum sábio o conselho, nenhum profeta a palavra. Vinde para o atacarmos com a língua. Olha o versículo. Vinde para o atacarmos com a língua. E o texto continua: e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Aqui você percebe o seguinte: Jeremias, um profeta, começou a ser alvo de perseguições. E quem decidiu perseguir Jeremias? Os sacerdotes, os sábios e os profetas. Deixa eu ver se sua memória está boa. Quem decidiu perseguir Jeremias? Os sacerdotes, os sábios e os profetas. O texto diz que eles decidiram fazer uma conspiração. O que é uma conspiração? É um plano arquitetado por várias pessoas para derrubar alguém. Todas as vezes que um grupo se reúne para derrubar alguém, esse grupo está fazendo uma conspiração. Amém? Amém. Aí você me pergunta: padre, por que esse grupo queria derrubar Jeremias? E a conclusão é muito simples e vai ajudar você a entender na sua vida porque algumas pessoas querem te derrubar. Esse grupo queria derrubar Jeremias porque esse grupo se sentia ameaçado por Jeremias. E aí você começa a perceber, na sua vida, alguém só vai tentar te derrubar
se também estiver se sentindo ameaçado por você. Amém? Amém. Aí você diz, mas padre, como é que Jeremias ameaçou esse pessoal? Será que Jeremias fez alguma coisa contra esse pessoal? Não. Jeremias não fez nada contra eles. Jeremias simplesmente anunciava a palavra de Deus. E Jeremias começou a se destacar no meio de Israel. E Jeremias começou a chamar a atenção. E Jeremias começou a ficar famoso. E Jeremias começou a ser procurado. E os reis procuravam Jeremias. E as pessoas procuravam Jeremias. E aí aqueles que exerciam uma função parecida com a função de Jeremias, os profetas, os sacerdotes, os sábios, que talvez antes de Jeremias começar eram procurados, e depois que Jeremias começou, eles pararam de ser procurados, eles começaram a se sentir ameaçados, como se a presença de Jeremias estivesse fazendo sombra sobre eles, e se a presença de Jeremias estivesse retirando o brilho deles. Quem está conseguindo entender, diga amém. Amém. E esse foi o motivo deles quererem iniciar uma conspiração contra Jeremias. Assim também na sua vida. E agora preste muita atenção no que o padre está falando. Para as pessoas quererem te derrubar, para as pessoas quererem te perseguir, para as pessoas ficarem contra você, você não precisa fazer nada contra elas. E é engraçado que dia após dia eu encontro pessoas dizendo assim, padre, eu não sei o que eu fiz contra fulano, eu não sei o que eu fiz contra cicrano, eu nunca fiz nada contra aquela pessoa, mas aquela pessoa me odeia, padre, aquela pessoa, se ela pudesse, ela colocava veneno para mim, sem eu nunca ter feito nada contra ela. E eu digo para essas pessoas, eu entendo, meu irmão, eu entendo, minha irmã, mas você precisa entender que algumas pessoas vão te perseguir, independentemente de você fazer o mal para elas, porque para essas pessoas, o simples fato de você existir já é um perigo. Para essas pessoas, o simples fato de você estar no mesmo ambiente que elas já é um perigo. A gente vê muito isso em ambiente de trabalho. E aqui eu quero mandar recado para pessoas que estão aqui na igreja e que estão sofrendo isso dentro do ambiente de trabalho. Você já observou como é que no ambiente de trabalho, sem você nunca ter feito nada contra ninguém, tem gente ali que não gosta de você? Já percebeu que tem gente ali que não vai com a sua cara, mesmo que você tente agradar essas pessoas? E você fica perguntando, o que foi que eu fiz? Será que eu falei alguma coisa? Será que eu fiz alguma coisa? Será que inventaram alguma coisa de mim para essa pessoa não gostar de mim? Veja, talvez ninguém falou nada, talvez ninguém inventou nenhuma mentira, talvez não fizeram nenhuma fofoca, mas a sua presença incomoda, a sua presença gera naquela pessoa uma ameaça. Aí você diz, mas padre, ameaça pelo quê? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho onde cair morto, eu não tenho uma bicicleta, eu venho trabalhar, eu venho a pé, eu venho de Uber, eu venho de mototáxi, eu não tenho motivo nenhum para as pessoas ficarem se sentindo ameaçadas por mim.
você tem é que você não percebeu. Você tem talentos que os outros não têm. Você tem uma criatividade que os outros não têm. Você tem uma sabedoria que os outros não têm. Você tem uma facilidade para resolver problemas que os outros não têm. Você tem uma força que os outros não têm. Você tem um brilho que os outros não têm. Você tem um Deus que os outros não têm. E isso incomoda. E isso gera naquelas pessoas uma revolta, uma raiva. Porque no fundo, eles gostariam de ser como você e não conseguem. Eles gostariam de ter o brilho que você tem e não conseguem. Aí qual a iniciativa? Perseguir você, conspirar contra você, atacar você para tentar te derrubar. Quem está conseguindo entender, diga amém. Amém. Agora você é capaz de entender o porquê fazem isso com você. Agora você é capaz de entender o porquê algumas pessoas sem motivo nenhum se voltam contra você, mesmo sem você ter feito nada. Não é pelo que você fez, é pelo que você é. Não é pelo que você tem, é pelas suas qualidades, é pelas suas virtudes, é pela sua fé. Veja o caso de Jeremias. Ele não prejudicava ninguém. Ele não atrapalhava a vida de ninguém. Ele não ficava denegrindo a imagem dos seus colegas. Ele fazia o trabalho dele. Só que Jeremias fazia a diferença. Jeremias era um profeta porreta. Jeremias era desses que chegava e quebrava tudo. E a galera ficava louca quando Jeremias falava. E todo mundo queria estar perto de Jeremias, e todo mundo queria procurar Jeremias. E os outros começaram a ficar com inveja. E os outros começaram a ficar com ciúmes. E os outros começaram a se sentir rebaixados. A mesma coisa acontece na sua vida. Quem não consegue ser como você só tem uma saída: derrubar você. Quem não consegue chegar no seu nível só tem uma saída: puxar você para você ficar no nível daquela pessoa. Já que aquela pessoa não consegue subir até onde você está, ela quer te derrubar para você ficar no nível onde ela está. E sabe qual é a minha tristeza? É quando eu vejo pessoas se deixando levar. É quando eu vejo pessoas entrando nessa onda e caindo nessas armadilhas. Meu irmão, minha irmã, não caia nas armadilhas dos seus adversários. Não caia nas armadilhas dos adversários. Repita isso. Não caia nas armadilhas dos adversários. Olha para a pessoa que está do seu lado, aponta o dedo para ela e fala: não caia nas armadilhas dos adversários. Não caia, fala de novo. Não caia. Não caia, não caia. Você internauta, não caia. Ou como diz na internet, não entra na pilha dos seus adversários. Qual é a dos seus adversários? Eles querem puxar seu tapete, eles querem jogar você no chão, eles querem ver você nervoso, eles querem ver você chorando, eles querem ver você desesperado, eles querem que você procure o patrão para pedir para mudar você de posto,
Eles querem que você procure o chefe para pedir demissão. Eles querem que você mude de bairro, mude de casa. Eles querem ver você desistir. E quanto mais você demonstrar fraqueza, mais feliz eles vão ficar. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então você não vai cair na jogada deles. Você não vai cair nas cascas de banana que eles jogam para você. E aí você me pergunta, ô padre, mas quais são as cascas de bananas que eles vão jogar no meu caminho? O que eles costumam fazer para tentar me derrubar? Eu vou mostrar para você no texto o que eles prometeram que ia fazer com Jeremias. O mesmo é o que fazem até hoje. Perceba você uma coisa, os invejosos, os recalcados, eles não têm criatividade. Observe as novelas, os filmes, sempre os vilões, eles utilizam as mesmas estratégias e sempre eles perdem, sempre eles terminam mal. Sempre o mal perde, sempre o bem vence. Mas quais são as duas principais estratégias? E agora eu peço a você toda a atenção do mundo nisso que o padre vai passar para você agora. Presta atenção. O texto diz assim: vinde para o atacarmos com a língua. Primeira estratégia deles, atacar com a língua. Primeira estratégia qual é? Atacar com a língua. Segunda estratégia, não vamos prestar atenção às suas palavras. Qual é a segunda? Não vamos prestar atenção às suas palavras. Então nós vamos conversar sobre essas duas estratégias que os adversários utilizam para tentar derrubar alguém. A primeira, atacar com a língua. Como é que você pode atacar alguém com a língua? De três formas: injúria, difamação e calúnia. A injúria é quando você fere a imagem que alguém tem de si mesmo. É quando você ofende a imagem que a pessoa tem de si. Então, se por exemplo, eu me considero uma pessoa honesta e você me chama de desonesto, você está ferindo a imagem que eu tenho de mim. São os famosos xingamentos. É quando você chama o outro de burro, de imbecil, de vagabundo, de retardado, de idiota. A primeira estratégia deles é xingar você. Então, quando você encontrar uma pessoa, presta atenção agora, Muquiça. Quando você encontrar uma pessoa que sem você ter feito nada, fica te xingando o tempo inteiro, ou só aproxima de você te xingando, ou tudo que você faz, essa pessoa te xinga, primeira coisa que você vai concluir: se eu não fiz nada para essa pessoa estar me xingando, é porque essa pessoa está se sentindo incomodada comigo. Entendeu agora, dona Maria? Agora caiu a ficha, né, dona Maria? Agora caiu. Se eu não fiz nada para essa pessoa estar me xingando, então essa pessoa está incomodada comigo. Se essa pessoa está incomodada comigo, é porque eu tenho alguma coisa que ela não tem, e essa pessoa tem inveja de mim.
E ela está tentando puxar meu tapete, e ela está tentando me agredir, e ela está tentando ferir a imagem que eu tenho de mim. Amém? Amém. Só que algumas vezes, e no caso brasileiro é muito comum, as pessoas não têm coragem de ficar te xingando na sua cara. Dentro da sua família pode até ter, mas, por exemplo, ambiente de trabalho, isso é mais difícil. Vizinho é mais difícil. Ambientes coletivos é mais difícil. As pessoas vão utilizar a segunda estratégia, qual é? Difamação. E o que é difamação? É quando você mancha a imagem que os outros têm de mim. Então, é quando você fala mal do outro pelas costas. Você não tem coragem de xingar o outro pela frente, você xinga o outro quando ele não está presente. Aí você sai difamando, Dona Maria fala defamando, aí você sai defamando o outro, e sai falando do outro, e sai muitas vezes até inventando mentiras do outro. Pessoal, em ambiente de trabalho, presta atenção agora, em ambiente de trabalho, isso é muito comum acontecer. Pessoas ficarem falando mal das outras pelas costas. Então, toma muito cuidado. Talvez aquelas pessoas que estão dando tapinhas nas suas costas, quando você sai, quando você vai embora, descem a lenha em você. E essas pessoas que descem a lenha em você não são seus amigos. Você está ouvindo? Eu vou falar de novo. Olha para o padre agora, para tudo. Dona Maria, você que está em casa, desliga as panelas. Desliga a panela e presta atenção. Todas as pessoas que falam mal de você pelas costas não gostam de você. Você está entendendo? Porque quem gosta de você não faz isso, pessoal. Quem gosta de você, se percebe um defeito em você, chega para você e fala, mas fala para te ajudar, não para te ferir, não para te machucar, não para te derrubar. Quem fala mal de você pelas costas, está querendo queimar seu filme. Então eu fico assustado com o tanto de católico, que sabe que o outro está falando mal dele pelas costas, e ainda fica chamando de amigo aquela muquiça. Você sabe que a sua vizinha fala mal de você? Aí você faz um churrasco e fala, ô dó, eu vou chamar a bichinha, né? É por isso que você se lasca na vida. Você leva para dentro de sua casa gente que não gosta de você. E até você homem, porque veja, essa coisa de ficar falando mal pelas costas é mais de mulher, mas tem muito homem que faz isso também. Mas você homem, você que tem um amigo que vive falando mal de você, não é seu amigo. Vive falando de você pelas costas, fazendo piadas, para denegrir sua imagem, falando mal de você, falando que você faz isso, faz aquilo. Preste atenção, quem fala mal de você pelas costas, quem tenta queimar seu filme, não quer o seu bem, não é seu amigo. Está tentando puxar seu tapete, está tentando te prejudicar. Amém, pessoal? Amém. E eu vou te dar mais uma dica. Se você ouvir alguém falando mal de uma pessoa que você gosta, não é fofoca você chegar para a pessoa e falar, olha, toma cuidado com fulano. Não precisa nem você falar o que a pessoa falou. Toma cuidado com fulano. Fulano não gosta de você. Eu estou te falando porque eu sou seu amigo. Você está aqui na empresa, essa pessoa está do seu lado, fica conversando com você, fala que gosta de você, mas quando você sai, desce a lenha. Você que vê os seus amigos sendo malhados
pelas costas e fica calado, você é omisso. Você é omisso. Você não pode deixar isso acontecer. A terceira estratégia de ferir o outro com palavras: calúnia. A calúnia, pessoal, além de ser uma falta grave contra a moral, a calúnia é também crime, sabia? Porque a calúnia é quando você afirma que a pessoa cometeu um crime que ela não cometeu. E quando você afirma que alguém cometeu um crime que a pessoa não cometeu, você pode ser processado e você pode pagar uma indenização altíssima para aquela pessoa, porque você está caluniando, ou seja, você está acusando aquela pessoa de crime. Ô padre, acusar de crime é o quê? É, por exemplo, é você falar que fulano roubou, roubar é crime, sem que fulano roubou. É você falar que fulano matou, sendo que fulano não matou. É você falar que fulano estuprou, que fulano abortou, sem que fulano não estuprou, não abortou. Quem está acompanhando, diga amém. Amém. Então essas três estratégias os adversários vão usar. Injúria, vão xingar você. Difamação, vão falar mal de você. E calúnia, vão tentar espalhar que você praticou crime. Essas três formas eles utilizam ainda hoje para tentar puxar seu tapete. E qual é a segunda forma? Diz assim, ó: não vamos prestar atenção às suas palavras. É a indiferença. Eu não sei se você já viveu essa situação de você chegar num lugar e você falar assim: bom dia, pessoal. E algumas pessoas nem te responderem. E você sentir algumas pessoas assim esnobando você. Vou perguntar e eu quero que você responda. Pode responder sem medo. Quem aqui já se sentiu esnobado alguma vez na vida? Diga amém. Amém. Você chega num lugar, você conversa com a pessoa e sente que a pessoa não está te dando atenção, sente que a pessoa está agindo com indiferença. Em geral, os seus adversários, os seus inimigos, as pessoas que não gostam de você, elas vão usar a indiferença para te atacar. E às vezes você chora, você fica triste. Ah, porque eu cheguei lá na casa de mamãe e o meu irmão não quis me cumprimentar. Eu sentei do lado dele na hora do almoço. Eu falei, bom apetite, meu irmão. Ele olhou para mim e fez... E eu chorei, eu voltei para casa, eu não volto mais na casa. Perceba, a indiferença, o deboche, aquela carinha, aquele biquinho, aquele olho de canto, aquela cara de nojo que eles fazem, é para te atacar, é para te tirar do sério, é para mostrar para você que você não vale nada, é para te rebaixar. Mas quando você se deixa rebaixar, eles se sentem vitoriosos. Então, na hora que tentarem debochar de você, na hora que tentarem agir com indiferença, lembra dessa homilia e fala: isso é uma estratégia do inimigo. É o inimigo querendo entrar na minha mente para tentar me prejudicar. Eu estou acima disso. Mostra sua superioridade. Mostra para essas pessoas que você não se incomoda com cara fechada. Fala para eles igual Dona Maria: ei, cara fechada para mim é fome, Muquiça. Cara fechada para mim é fome. Tá de biquinho? Biquinho para mim não vale nada. Faz beicinho? Beicinho para mim não vale nada. Aí você diz: padre, como que eu faço? Faça como Jeremias. Jeremias, quando percebeu que essa galera estava toda contra ele entrou para dentro do seu quarto, bateu seu joelho no chão. Olha a oração que ele fez: atende, Senhor, a minha oração.
Escuta, Senhor, o que os meus adversários estão falando contra mim. Acaso, Senhor, alguém pode retribuir o bem com o mal? Pois os meus inimigos estão fazendo isso. Eu fiz o bem para eles e eles estão retribuindo com o mal. Eu ajudei eles e eles cavaram uma cova para mim. Então, Senhor, lembra que eu fui à tua presença para interceder por eles, para tentar afastar deles a tua ira. Lembra-te de mim, Senhor, e não permita que o mal triunfe sobre a minha vida. Qual a estratégia para lidar com os adversários, com os inimigos? Oração. Reze por eles, pedindo a Deus, não para destruir a vida deles, mas pedindo a Deus para fazer justiça. E reze, ore, pedindo a Deus para proteger sua vida, para não deixar que o mal que eles desejam aconteça na sua vida. E fale assim: Senhor, todo o mal que os meus inimigos desejam contra mim, que se transformem em bênçãos antes de chegar em mim. Todas as palavras ruins que os meus inimigos dirigem contra mim, que se transformem em palavras de bênçãos antes de chegar em mim. Todas as doenças que os meus inimigos desejam para mim, que se transforme em saúde antes de chegar em mim. Todas as trevas que eles lançam contra mim, se transformem em luz antes de chegar em mim. E você vai descobrir uma coisa: quanto mais os seus inimigos te perseguem, mais Deus faz a sua vida prosperar, e mais os seus inimigos ficam envergonhados, porque eles descobrem que você é ungido de Deus, e quando Deus abre a porta, ninguém pode fechar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.